vamos estudar sobre resistindo à tentação no caminho. Essa lição, como outras que nós temos estudado, de grande importância, porque ela vai mostrar o mundo, a disputa espiritual que nós estamos envolvidos. A gente vê no texto que a gente leu, que Jesus jejuou durante 40 dias e noites, e depois disso ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. E ali o diabo o conduzia para uma parte e outra, trazendo ofertas, investindo no ministério do Senhor, buscando tirá-lo do propósito, tentando inutilizar a sua missão, a sua jornada aqui na terra, o propósito pelo qual ele encarnou e veio estar com os homens aqui na terra. A introdução da lição, antes de entrar na introdução, eu quero pedir a vocês a cooperação. Eu quero ver hoje participação, eu quero ver perguntas. Eu não gosto de uma aula tipo monólogo, onde um fala e todo mundo olha, todo mundo escuta, todo mundo observa, e ninguém participa, ninguém concorda, ninguém discorda, ninguém interage. Eu quero participação, eu quero perguntas, eu quero vocês participando, dizendo o que vocês entenderam, o que sabe, o que não sabe, porque a gente vai sair daqui com uma construção. Essa aula é muito importante. Essa aula vai falar do trânsito, da tentação para o pecado. Nós vamos aprender nessa aula se nós podemos ser tentados por Deus. Se Deus tenta. A lição vai falar sobre tentação e sobre prova. Quem é que tenta? Quem é que prova? A tentação pode vir da parte de Deus? Alguém pode ser tentado por Deus como uma forma de teste para ver se é aprovado? Essas questões a gente vai responder aqui agora nessa manhã. E eu preciso da participação de vocês. A introdução da lição diz que a tentação, eu quero crer que todos estão com a lição. Quem não tiver, tá? Nós temos um grupo aí onde é colocada essa lição. E você pode estar se dirigindo ali ao balcão para fornecer o seu contato e você é inserido no grupo onde você tem acesso a receber essa lição. Então, como dizia na introdução diz que a tentação é algo que o crente enfrentará ao longo de sua jornada. Não por acaso o Senhor Jesus nos ensinou a orar de modo que Deus não deixasse que caíssemos em tentação. Por isso, nessa lição estudaremos o conceito bíblico de tentação, a maneira como nosso Senhor a enfrentou no deserto e como devemos resisti-la. Veremos que é imperioso seguir a recomendação de Jesus Cristo a respeito de vigiar e orar para não cedermos à tentação ao longo da caminhada. Então, aqui na introdução, a gente vê os aspectos que a gente vai estudar nessa manhã. No primeiro tópico, a tentação na sua esfera humana. O conceito bíblico de tentação na Bíblia, 3 palavras aparecem para conceituar a tentação. A primeira palavra é a palavra hebraica massar, que significa teste, provação. A segunda e a terceira são palavras gregas, respectivamente, perasmos, que significa teste e prova, aparecendo 25 vezes no Novo Testamento. E o verbo pairazo, testar, submeter à prova, ocorrendo aproximadamente 36 vezes no Novo Testamento. A gente vai ver que tanto no grego como no hebraico, a palavra tentação, ela vai aparecer como prova ou como teste. Uma forma de teste, de prova. Deus, dentro desse contexto, Deus prova na iniciativa de aprovar. Deus prova aguardando que o seu servo, que a sua serva resista e que possa ser aprovado. O texto bíblico em Tiago 1,12 diz que feliz é a pessoa que persevera na provação, porquanto, após ter sido aprovado, receberá o prêmio da coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Então, a Deus, como a gente vai continuar vendo aqui, Deus a ninguém tenta. Ele permite que o seu servo, que a sua serva, seja provado com o fim de ser aprovado. E a gente precisa identificar, dentro desse contexto, o que é prova e o que é tentação.
Já o inimigo de nossas almas, o diabo, tenta querendo derrubar, destruir, envergonhar e incapacitar. A investida do diabo, ela vem com uma incitação ao erro, que quando a gente dá lugar, ela se desenvolve, se consuma em pecado. Se consumando em pecado, muitas vezes, dependendo do tipo de queda, incapacita o servo, a serva, para um determinado ministério. As pessoas que têm a disposição, as pessoas que se dedicam com mais afinco à obra, são as pessoas que mais são suscetíveis à investida do diabo. Onde ele vê um servo, uma serva, propenso a fazer um grande trabalho para Deus, ele vai desenvolver uma grande investida sobre a vida daquela pessoa, e se a pessoa ceder e cair, muitas vezes fica incapacitado para a continuidade daquele caminho. A pessoa fica marcada, fica manchada e não vai mais poder continuar com aquele trabalho. Ele investiu sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, e se ele não fosse vencido nessa investida, Jesus não chegaria à cruz. E não chegando à cruz, a gente não tinha a esperança de salvação que nós temos hoje. Perdeu com Jesus, mas continua insistindo em nos afrontar, em nos enfrentar, em armar ciladas contra as nossas vidas. A gente vê dentro desse contexto que nós estamos falando, que Deus levou o povo para o deserto, e o povo foi provado e reprovado. Deus também levou Jesus ao deserto, e Jesus foi provado e aprovado porque não cedeu, Jesus não pecou. Então nós vemos aí dois contextos parecidos, de situações onde a pessoas só podem ser provadas por Deus e ser aprovado ou não. Deus levou o povo tirado do Egito para o deserto. O povo começou a reclamar, começou a murmurar que no Egito tinha cebola, que no Egito tinha pepino, que no Egito tinha comida, que no Egito não sei o que. E reclamava inclusive da provisão recebida de Deus. Aquele povo foi reprovado diante de Deus. Deus permitiu, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto com o propósito de ser tentado pelo diabo. E o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo triunfou. Louvado seja Deus. Então nós também podemos sim triunfar. Nós podemos sim triunfar e não ceder. Dentro desse contexto, irmão, eu preciso lembrar aos irmãos que essa tentação pela qual Jesus passou, ele foi tentado na condição de homem, porque Deus não pode ser tentado. Deus a ninguém tenta e não pode ser tentado. Em Tiago 1,13, vai dizer: entretanto, ninguém ao ser tentado deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal e a nenhuma pessoa tenta. Então, Jesus Cristo foi tentado dentro da sua natureza carnal, na sua natureza humana. Nós sabemos que Jesus tinha um revestimento espiritual, onde se configura como Filho de Deus, portanto, 100% homem, 100% Deus. Mas ele viveu aqui na terra e foi tentado na condição de homem. Perguntas? Dúvidas? Então vamos lá. Tópico 1.2. As duas vias da tentação. De acordo com a palavra de Deus, a tentação pode vir primeiramente do diabo, Gênesis 3, e também dentro do ser humano, Tiago 1, 14 e 15. Ela tem origem no diabo quando seu objetivo, semelhantemente ao que aconteceu com Jesus, é desviar-nos da rota da nossa missão e propósito de vida estabelecido por Deus. Já a que vê com os vícios da alma, quando, no lugar de darmos primazia ao fruto do Espírito, entregamos-nos à atração, ao engodo, ao deleite e à concupiscência da carne. Ambas as vias da tentação se processam na esfera humana. O texto bíblico aqui faz citação de Gênesis 3. Esse texto está falando de quê? Quem pode me dizer? Gênesis 3 está falando de quê, gente? Alguém sabe? Ninguém sabe?
a queda de Adão e Eva. Muito bem. Eu vou incitar, eu vou puxar vocês para o meio da conversa, tá? Então ali começa, nós temos o primeiro exemplo de tentação, onde Deus deu uma ordenança a Adão, o diabo vem, faz uma oferta a Eva, confunde a mente de Eva e ela cede. Nós podemos ver dentro desse contexto que os dois sentidos da tentação, ela pode partir do diabo para abater o crente, como nós já falamos, e a tentação também, e quase sempre, muitas vezes, nasce dentro do homem, a partir dos seus desejos e ambições. A tentação tem o sentido de induzir o homem ao pecado e mostrar assim que a conversão dele não é sincera. A pessoa aceitou a Cristo, está firme no caminho, está na sua jornada, muitas vezes está se envolvendo com a obra, está desenvolvendo o ministério, e aí vem uma tentação. A tentação do diabo visa induzir o irmão e a irmã ao erro, e assim mostrar que a conversão dele é fraca, para mostrar que ele ainda não se converteu, para mostrar que ele não tem firmeza, não está firmado na rocha que é Cristo. Quando o irmão cai, ele volta a estaca zero e tem que começar tudo de novo do zero. Nós costumamos dizer que crente não tem tempo de serviço. Você que trabalha numa empresa, normalmente os funcionários mais velhos têm um certo status, têm uma certa posição, sim ou não? Quantas vezes a gente vê alguém dizer, ih, chegou agora e já quer sentar na janela. Isso quer dizer o quê? Aquele que sentou já quer se destacar na frente daquele que já estava ali. Isso no nosso cotidiano. Mas no mundo espiritual, dentro da igreja, o crente não tem tempo de serviço. Você é crente há 30 anos, convertido, fala em línguas, batizado com o Espírito Santo, tal e tal e tal e tal. Se você ceder ao diabo e a cair, você vai precisar começar do zero como novo convertido. E muitas vezes com a marca daquele que fracassou. Com a marca de alguém que fraquejou. Então essa aula é séria, é importante, e é bom que nós estejamos apercebidos e apercebendo outros. E aqui daqui a pouco a gente vai falar de algumas investidas nesse aspecto aqui que vem de dentro, não é só de fora. Algumas dificuldades que a gente vai encontrar dentro da igreja. Você vai ter a oportunidade de ser tentado dentro da igreja. Aliás, dentro da igreja é o lugar onde a gente mais acha a tentação, né? São nos trajes dos homens e das mulheres que insistem em sensualizar dentro da igreja, não é? As pessoas que não vigiam e querem pregar, ensinar coisas que não estão na Bíblia. Enfim, é dentro da igreja mesmo que a gente começa a ter dificuldade. Muitas vezes você vem de casa para buscar o Senhor, você vem de casa para se edificar, e na igreja você acha mais uma oportunidade de pecar. Falando ainda, irmãos, nesse contexto aqui, eu quero lembrar uma situação interessante. Eu estava estudando para essa lição e me lembrei de uma situação que eu posso mostrar a vocês a diferença de prova e tentação. Todo mundo aqui conhece a história de Davi de ponta a ponta, sim ou não? Quem é que não conhece a história de Davi? Todinha. Todo mundo conhece, né? Então nós vamos ver que Davi foi provado e foi aprovado. E o mesmo Davi foi tentado e caiu. Davi foi provado quando estava fugindo de Saul, Saul queria matá-lo, e de repente, numa ocasião, Deus colocou Saul nas mãos de Davi. Saul numa caverna dormindo, Davi poderia cravar Saul na terra, matava o rei e assumia o seu reinado, que já tinha sido consagrado, já tinha sido separado pelo Senhor para isso, para ser rei. Mas o que foi que Davi disse? Quem vai me dizer aí? Essa história é conhecida. Alguém vai me dizer o que foi que Davi falou? Qual foi a postura de Davi diante desse quadro? Quem pode me falar? Quem responder, por favor, responde alto para todo mundo ouvir. De não tocar no ungido do Senhor. Louvado seja Deus. Essa foi a posição de Davi. O que é que eu quero chamar a atenção nessa passagem aqui, irmãos? Davi foi separado rei, Davi foi ungido rei. A Bíblia diz que Davi já tinha o interesse
a ambição de ser rei? Sim ou não? Eu vou apertar vocês e eu quero ouvir a resposta. Davi, quando foi consagrado, já tinha a ambição de ser rei? Sim ou não? Não. Onde foi que Davi estava quando o profeta chegou? No pasto, tomando conta de ovelhas. Davi era o mais novo e alguns pregadores dizem que Davi era o excluído. Davi não era o preferido de papai. O pai apresentou todos. Eu tenho aqui todos esses. Você só pode escolher todos aqui. Esse aqui é o mais bonito, mais formoso, mais garboso, mais desenvolvido, mais guerreiro, mais isso, mais aquilo. Escolhe um desses aqui. Aí Samuel disse, não, Deus não vê como vocês vê. Deus tem preparado e separado o outro. Não está faltando ninguém, não. Ah, falta um, a gente só vai comer quando ele chegar. Manda buscar ele. Então Davi não tinha, louvado seja Deus, ambição de ser rei. Daqui a pouco eu vou dizer por que eu estou falando isso. Mas aí o tempo passa e acontece uma outra situação. Uma moça formosa, enviada pelo Satanás, palavras minhas, que vai tomar banho num aberto à mostra do rei. Uma mulher formosa vai se mostrar ao rei. O rei vê e não resiste. O resto da história vocês conhecem. O rei vê, não resiste, e aí há essa tentação, o rei não vigia e cai. E daí toda aquela tragédia, toda aquela sucessão de coisas que acontece na vida do rei, em decorrência desse ato, em decorrência desse fracasso, porque ele não resistiu a essa tentação. Não é? Nós vimos em lições, em aulas passadas, dentro da lição que nós estudamos, que fala dos inimigos do crente, a tríplice tentação. Eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias em primeira epístola de João, no capítulo de número 2 e no verso 16. Quem achar primeiro pode ler. Epístola, primeira carta de João, 2,16. Está lá perto de Apocalipse. Quem achar primeiro pode ler. Primeira de João, 2,16. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Louvado seja Deus. Essa lição, ela é progressiva, ela vem de lá e agora a gente vai fazer menção dessa lição que nós estudamos aqui. Estas concupiscências, que a gente pode traduzir como desejo, a gente vê, por essas tentações, por essas situações aqui, o Senhor Jesus passou. O diabo tentou ao Senhor Jesus dentro dessas variantes da tentação. Concupiscência da carne, está lá em Mateus 4,3, e Gálatas 5,16 nos ajuda a vencer. Quem pode ler para a gente Gálatas 5,16? Minha assistente eu pedi aqui para ajudar na leitura e ela escapou. Gálatas 5,16, vamos ler, irmãos. Mateus 4,3 vai nos mostrar um exemplo de concupiscência da carne, o exemplo, os desejos. E Gálatas 5,16, uma forma de vencer. Eu preciso que a gente leia para a gente... Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. O que é que a gente aprende nesse texto? Andai em espírito. A gente já vai aprender aqui que pela carne a gente não vence a carne. Precisamos nutrir o nosso espírito. Nós vimos ali que Jesus venceu, a gente vai abordar esse tópico daqui a pouco, mas a gente já pode adiantar que Jesus venceu as investidas de Satanás, mostrando textos bíblicos, refutando, recusando aquelas investidas, citando mandamentos e passagens bíblicas. Então a gente vê aqui a necessidade de mantermos o nosso espírito em condição
de enfrentar situações adversas do mundo espiritual, enfrentar situações que o diabo vai criar para a gente. Eu tenho um pouco mais de 20 anos no caminho, e até hoje, todos os dias, vem manjar do inferno para abater, para achacar o irmão, para jogar no bagaço. E nós precisamos, como já falamos aqui, com o hábito da oração, a insistência na oração, o uso do jejum sempre que necessário e a leitura diária da palavra de Deus, nós vamos nos revestindo e nos capacitando, nos condicionando a resistir e a vencer. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele vai investir contra nós durante algum tempo, mas não é para sempre. Quando ele vê que não tem jeito, ele vai usar aquele demônio que ele está destinado a te atacar, ele vai tirar aquele demônio para atacar outra pessoa. Ele diz: isso aí não cai, isso aí não tem jeito. Isso aí a gente vai ter que arrumar outra coisa, porque isso aí não vai cair, esse daí não vai ceder. Não é por aí que a gente vai entrar. Outra coisa que a gente aprende na lição de hoje, irmãos, é que o diabo não vai te tentar com aquilo que não te interessa. Nós temos no nosso meio pessoas que têm dificuldade com a área sexual. Prostituição, promiscuidade, desejo sexual das mais variadas formas. Essas pessoas, o diabo vê isso, os demônios vê, sabe disso. Essas pessoas vão ser tentadas e a investida do diabo vai ser nessa área. A gente conhece pessoas que têm problema com vícios de drogas, vício de bebida. E essas pessoas não têm problema nenhum, ela não vem para a igreja, não fica olhando as mulheres de roupinha apertada, ela não fica olhando as irmãs com a roupinha transparente, não fica olhando aqueles homens com umas calcinhas plásticas coladas no corpo, que eu não sei de que inferno eles acharam essas calças para vestir. Mas ele não pode ver um golinho, está chegando São João agora, ele procura um buraco para se enterrar e se esconder, porque se alguém der um licor, ele está acabado, que ele vai beber a garrafa toda. Lembra aquela brincadeira que tinha de sair de porta em porta tomando licor para ver quem cai primeiro? Quando chega o São João, o irmão precisa de ajuda, porque se passar um genipapo perto dele, ele encerra a carreira de crente ali. Ele vai precisar tirar férias e voltar a aceitar Jesus de novo em julho, porque ele tem essa dificuldade com bebida. As irmãs podem sair nua aí, pode vir para a igreja de biquíni, que não está dizendo nada a ele. Agora, não passe um copo perto que ele se acaba. Eu vejo muitas vezes o debate, as pessoas brigando se o milagre de Jesus foi vinho alcoólico, se não foi, se os crentes de antigamente bebiam, não bebiam, se Tiago bebia, se Jesus bebeu, se Jesus não bebeu. E o aprendizado que nós temos com relação a essas coisas, falando ainda dentro do contexto da lição, é que o crente, principalmente o crente assembleano, se abstém da bebida alcoólica. Um dos motivos é por essa questão. Independente se a Bíblia permite ou proíbe, nós nos abstemos por amor àqueles irmãos que não aguentam. Você imagina uma Santa Ceia, o irmão vem tomar a Santa Ceia e aqui tem um cálicezinho de vinho. Ele mela o bico, mas quem tem problema com isso não aguenta um pinguinho só, uma gotinha só. Assanhou ali, ele dispara que não para mais. Então, dentro desse contexto, nós vamos vendo aqui a concupiscência da carne, que são os desejos, fala muito fortemente aos desejos carnais, sexuais, dessas áreas assim envolvidas. A segunda concupiscência é a dos olhos, é a ambição, a inveja. Satanás levou Jesus, mostrou todos os reinos do mundo e disse: se tu se ajoelhar aqui e me adorar, eu te dou tudo isso aqui passa a ser tudo teu. Mas Jesus estava firmado no seu propósito e não ambicionava o poder daquele mundo que estava no controle do maligno. E Jesus recusou aquela investida. Então, nesse aspecto que está em Mateus 4:8, o Salmo 101:3 nos ajuda a vencer. Eu quero ler. Localiza aí, Salmo 101, verso 3, para a gente ver como é que vence essa tentação da inveja, aquela coisa de você ver o que alguém tem e você deixar de sair do seu foco para querer ambicionar aquilo que Deus não te deu.
Ele é quem perdoa todas as nossas iniquidades, quem sara todas as nossas enfermidades. Concupiscência dos olhos. Salmo 101, 3. É do Senhor que vem o nosso revestimento. A soberba da vida, que está em Mateus 4, 101, 3. Não porei coisas má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada se me apagará. Muito bem. Então aí a gente vê a necessidade da gente manter os nossos olhos no nosso controle. A gente viu uma coisa, achou bonito, desejou, mas é para mim? Vai me edificar? Vai me manter na presença do Senhor? Vai me afastar da presença? Se vai me afastar da presença, eu já tenho que começar a me reforçar, já tenho que começar a me resguardar. Soberba da vida, Mateus 4, 6, e para a gente vencer a soberba da vida, a gente vai lá em Mateus 26, 41, que nós já lemos aqui e eu quero ler com vocês. 26, 41, Mateus 26, 41, diz assim: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Esse texto, irmãos, quem citou foi o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, que citou esse texto, reforçando a necessidade de estarmos atentos à nossa condição espiritual, porque a carne é fraca. A carne da gente, a gente sabe que a gente já nasce com a natureza pecaminosa, a gente já nasce com a inclinação dada ao pecado. Se alguém te disser que o prazer é ruim, que as tentações, essas carnalidades são ruins, está mentindo e está sendo hipócrita. Porque são coisas que dão prazer, são coisas que atraem, são coisas que dão alegria. Mas ao mesmo tempo são coisas mundanas. Muitas vezes, algumas delas que nós estamos falando, são coisas que afastam da presença de Deus, maculam a nossa caminhada, não é? Maculam a nossa alma e faz separação entre o homem e Deus. Ponto 1.3, tópico 1.3. Tentação, fenômeno humano. Na epístola de Tiago está escrito: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. É verdade que há aprovação que vem da parte de Deus para aperfeiçoar o caráter do crente. Contudo, um teste que incita ao mal não vem de Deus, ou seja, as ações que evidenciam uma vida dominada pelas paixões carnais são de inteira responsabilidade humana. Ainda que o inimigo possa nos persuadir a cair em tentação, esta se dá no campo da esfera humana e terrena. Eu vou repetir porque alguns irmãos não tinham chegado. As tentações, ela se dá quase sempre, tanto ela vem da parte do diabo, um dado inflamado do diabo, como ela vem da nossa própria natureza latente, que muitas vezes a gente aceita Jesus, tinha um problema que a gente precisa vencer, e a gente vai vencendo, mas a Bíblia diz que o diabo está em derredor. O diabo está atento, preocupado, interessado em capturar aquela alma, em tomar aquela alma da presença do Senhor. E ele sabe que a fraqueza daquela pessoa é naquela área. Então ele vai oferecer aquele prato, para que a pessoa, recebendo aquele prato, se enfraqueça, se envergonhe e saia da presença. A gente pode lembrar de uma outra passagem, de dois exemplares, de duas pessoas que pecaram contra Jesus Cristo e como se comportou. Nós podemos ver como Judas traiu a Jesus Cristo, se envergonhou daquilo que fez, foi abatido de remorso, não se arrependeu e, segundo o texto bíblico, foi lá e se suicidou. Nós vamos ver também o exemplo de Pedro, que traiu ao Senhor Jesus Cristo, negou ao Senhor Jesus Cristo, mas se arrependeu amargamente, chorou,
se envergonhou. Nós temos relatos de que Pedro se afastou de vergonha dos demais companheiros pelo fato de ter negado a Jesus Cristo. Mas Cristo, quando ressuscitou, que vai no caminho, se apresentou ali àquelas mulheres, e Jesus disse: anuncia, avisa aos meus discípulos e a Pedro. Por que Jesus disse isso? Quem era Pedro? Pedro era um dos discípulos, sim ou não? Mas Jesus disse: avise aos discípulos e a Pedro. Nós temos estudo de que Pedro tinha se afastado, Pedro tinha se envergonhado, estava arrependido daquilo que fez. Mas pelo seu arrependimento, ele foi restaurado na presença do Senhor. Tópico 2. O Senhor Jesus e a tentação. A aprovação do Senhor Jesus. De acordo com o Evangelho de Mateus, após o batismo de Jesus, o Espírito Santo o conduziu ao deserto. Foram 40 dias sendo tentado por Satanás numa intensa batalha espiritual contra o adversário, o príncipe deste mundo. O objetivo de Satanás era fazer com que Jesus desviasse do seu propósito, satisfazendo desejos e necessidades, contrariando a vontade de Deus. Por isso, houve um ataque intenso do maligno contra nosso Senhor, que resistiu sabiamente por meio da oração, do jejum e da palavra. Embora fisicamente frágil, o Senhor Jesus estava espiritualmente forte. O que é que a gente já aprende aqui? Que através da oração, do jejum e do estudo da palavra, do contato diário e constante com a palavra, ainda que o nosso corpo esteja enfraquecido, porque 40 dias de jejum não é para nenhum de nós, é um evento que aconteceu especificamente com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque tinha um revestimento especial do Espírito Santo. Não conheço nenhum de nós, na atualidade, que tenha condição de jejuar durante 40 dias, da forma que Jesus jejuou. Para uma missão específica e especial, jejuou durante 40 dias. Estava com seu corpo debilitado, teve fome, não é? Teve fome, mas o seu espírito estava fortalecido. Quanto mais ele jejuava, mais ele tinha ali ao seu lado e no seu cuidado o Espírito Santo o guardando. Nós vamos ver que uma característica marcante da tentação de Jesus é que ela começou com a direção de Deus. Deus foi quem permitiu, o Espírito Santo foi que levou Jesus para o deserto. Deus não é o mentor da tentação, mas nesse caso específico de Jesus, o objetivo de Deus era derrotar o diabo na humanidade de Jesus. E assim se consumou, louvado seja Deus. Já o objetivo de Satanás era fazer com que Jesus desviasse da missão, contrariando a vontade de Deus. Ali, se ele triunfasse, a gente estava perdido até hoje. As áreas que Jesus foi tentado, vamos ver aqui. Podemos dizer que Jesus Cristo foi tentado em 3 áreas: a área física, na natureza divina, na área espiritual. Na área física, o diabo tentou pedindo que transformasse pedras em pães, após sentir fome devido ao processo de jejum, pois isso revelaria que ele era o Filho de Deus. Na área da natureza divina, o diabo tenta Jesus pedindo que ele se atirasse do pináculo do templo, pois os anjos o guardariam. Na área espiritual, o diabo tenta nosso Senhor, desafiando a evitar o caminho da cruz para estabelecer um reino pela sua força, o que seria prontamente aceito pelos judeus. Mas era necessário apenas uma coisa: Jesus deveria adorar o diabo. Assim podemos dizer que o nosso Senhor foi tentado na área física, com a necessidade humana, em sua natureza divina, com a ideia de ostentar seus divinos atributos em público, e na área espiritual, no sentido de idolatrar outro ser. Então nós vamos ver aqui, com mais detalhes, as áreas onde que o Senhor foi tentado, e eu vou precisar mais uma vez. Aqui o texto bíblico diz que no Mateus 4:3, Jesus visava atender uma necessidade física natural, pondo em dúvida a filiação de Jesus.
o Satanás vai lá, faz aquela instigação, manda Jesus transformar pedras em pães, porque ele estava com fome, inclinado a ceder aquela tentação, e ele diz por fim: se tu és o Filho de Deus. É como se lança uma forma de um desafio sutil para reforçar Jesus a ceder. Na natureza divina, Mateus 4, 5 e 6, ele tentava testar a proteção de Deus para com seu Filho Jesus Cristo, pondo em dúvida de novo se tu és Filho de Deus. Ele instigava Jesus a desafiar a Deus, dizendo: se joga daqui, se tu és realmente Filho de Deus, ele vai dar ordem aos anjos para te guardar. E Jesus vai recusar essas investidas. Na área espiritual, que está em Mateus 4, verso 8, ele diz que o Senhor Jesus o adorasse em troca do controle do mundo, demonstrando ganância, apego ao poder mundano e evitando o caminho da cruz. Agora, irmãos, a gente vai ver nessas investidas como foi que Jesus rebateu a Satanás. Abre a Bíblia, por favor, em Deuteronômio 8:3. Outro vai abrir em 6:16. E um outro vai abrir em 6:13. Deuteronômio 6:13. Abre a Bíblia em Deuteronômio 8:3. 8:3. A gente vai ler pela ordem, tá? Deixa marcado aí que daqui a pouco eu chamo para a gente ler. Deuteronômio 8:3. Depois 13. E depois 6:16 e depois 6:13. Na primeira tentação, onde Satanás pede a Jesus para transformar pedras em pães, Jesus vai responder a ele citando Deuteronômio 8:3. Quem achou pode ler. Ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, ele os sustentou com o maná, que vocês não conheciam, e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Vamos lá. O ser humano, o homem, a mulher, não viverá só de pão, mas do que procede da palavra do Senhor, da boca de Deus. Na segunda tentação, Mateus 4:7, Jesus responde citando Deuteronômio 6:13. Quem achou? 6:13. O Senhor teu Deus temerás, e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houver ao redor de vós. Porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se acenda contra ti e te destrua sobre a face da terra. Continua. Só até aí. Então, nós vemos que na segunda investida o diabo diz: se tu és filho de Deus, lança-se daqui para baixo, porque está escrito: aos teus anjos darás ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropecem em alguma pedra. Jesus vem citando o texto que os irmãos acabaram de ouvir. Na terceira investida do diabo, a gente vai ver que em Mateus 4:10, Jesus responde citando Deuteronômio 6:13. Quem pode ler? Quem achou pode ler. Repete. O Senhor teu Deus temerás, a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Amém. Então, diante dessa passagem, irmãos, o que é que nós aprendemos? O que foi que Jesus usou para rebater o diabo? A palavra. A palavra estava onde? A palavra, a gente está falando do Novo Testamento? Não, a gente está falando do que está lá escrito no começo, nas ordenanças que o Senhor deixou.
Jesus precisou pedir auxílio de alguém? Jesus precisou consultar o pastor? Jesus precisou perguntar a alguém? Sim ou não? Ele já tinha a palavra, ele já tinha o texto bíblico para ser citado. Eu, quando falo disso, eu me lembro de um advogado num tribunal diante do juiz. Os melhores advogados, eles têm um amplo conhecimento das leis, um amplo conhecimento dos tratados, e quando ele vai fazer uma petição diante do juiz, ou ele vai rebater algum argumento, ou ele vai rebater alguma tese, ele precisa citar leis, ele precisa estar fundamentado nas leis, e assim ele exige que o juiz faça a aplicação da lei. Aquilo está estabelecido em lei, e o juiz não tem opção a não ser cumprir aquilo que está determinado na lei. O advogado, quando não tem esse conhecimento, ele vai ser suplantado, ele vai ser batido, porque ele não usa os argumentos certos, as leis certas no momento apropriado. Jesus aqui rebateu a cada investida do diabo, dizendo que está escrito. Como já disse aqui, a carne não vence a carne. Fortaleça o seu espírito com jejum, oração e a leitura da Bíblia. Esse foi o ponto 3.1. 3.1. Vamos agora para o resistindo à tentação. Como o Senhor Jesus venceu a tentação? O nosso Senhor Jesus venceu o diabo com a palavra de Deus. Em todas as áreas da tentação ele respondeu, está escrito. Na primeira tentação ele disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra que sai da boca de Deus. Na segunda tentação ele disse, está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. E na terceira ele disse, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Vamos agora para o ponto 3, o tópico 3 da nossa lição, que fala resistindo à tentação. Todos somos tentados. Por mais que observemos as disciplinas da oração, do jejum e a leitura da palavra, o inimigo não deixará de nos tentar. Por esse motivo, temos que estar conscientes a respeito, visto que vivemos em uma cultura pós-moderna, que por meio de seus artistas, escritores, filósofos e até mesmo teólogos, intentam neutralizar o relativismo, procurando nos moldar conforme os seus costumes mundanos. Diante disso, somos encorajados pelas Escrituras a assumir a postura de Cristo e não se conformar com este mundo. Romanos 12, 2. Dentro desse último tópico, nós vamos ver agora a aplicação prática daquilo que nós temos falado até aqui. Nós vemos nessa lição, irmãos, que todos nós somos tentados. Mas não é pecado ser tentado. O simples fato de ser tentado não se consuma, não se transforma em pecado. Sempre seremos tentados e não é pecado. O pecado é somente quando essa tentação ela se desenvolve e se consuma. Precisamos ter cuidado com os ensinadores modernos quando disserem não é nada demais. É o chamado relativismo. Às vezes a pessoa está com vontade de pecar e alguém diz não é nada demais. A lição nos chama a atenção dos novos ensinadores. As portas vão ficando cada dia mais largas. Se ouve falar muitas vezes aí do relativismo. O que é relativismo? O relativismo é aquela coisa que não é nada demais. As pessoas vão te falar de cultura, vão te falar que isso é do mundo antigo, que isso é do Velho Testamento, que isso é cultura de Israel, e que isso e aquilo outro. Se você não tiver base bíblica, se você não tiver fundamentado na Bíblia, se você for aprender e se basear apenas pelo que ouve, você pode sair do caminho pela simples frase que não é nada demais. Todo mundo faz, eu também posso fazer. Pode falar, irmã.
que ele falou que o dízimo e a oferta era realmente, por isso que o senhor acabou de falar, a cultura de Israel. Ele disse, não, o dízimo e a oferta era a cultura para o povo de Israel, não vale mais para o tempo de hoje, não. Aí eu falei para ele, então pega a Bíblia toda e rasga e joga fora, porque se era só para aquele tempo, por que está escrito? Nós aprendemos aqui, irmãos, com as pregações do nosso pastor Josué Brandão e com o estudo da palavra, que a questão da Bíblia, Velho Testamento e Novo Testamento, é apenas uma questão de organização, que a Bíblia é toda uma. A palavra de Deus é toda uma, do Velho ao Novo. A palavra de Deus diz que ela é toda ela proveitosa. A palavra diz que é o quê? Toda. Repita comigo, toda. A palavra de Deus não diz que o Novo Testamento é proveitoso. A palavra de Deus diz que toda ela é proveitosa para orientar, toda. Sabemos bem que Deus tinha uma lei específica para Israel, e essa lei específica para Israel tinha aquele regimento que, com o advento do nosso Senhor Jesus Cristo, essa lei ganha uma outra constituição. Mas Jesus em nenhum momento disse que agora, não dizima mais, não oferta mais. Eu já ouvi até um pastor dizendo que o irmão que não quer dizimar, o irmão que acha que não deve dizimar, também não devia cultuar. Não devia vir para a igreja. Esse microfone que está na minha mão custa dinheiro. Essa cadeira macia, bonita que você está sentado, custa dinheiro. Essas instalações todas aqui custam dinheiro e não é pouca coisa. E é com os recursos que o Senhor nos dá, que nós mantemos isso aqui, damos manutenção e avançamos. Tem um pastor que ele chega ao extremo dizendo que aquele que acha que não deve ofertar e não deve dizimar, também não deve usufruir daquilo que os outros irmãos estão construindo. Palavras dele, tá? Mas, de uma forma geral, nós somos chamados, o apóstolo Paulo lá fala, ele vai falar dos irmãos que dão com alegria, nós não devemos nos ater àquela questão de contar centavinho. Aí eu recebi 1.412, 10% de 1.412 é quanto, e 10% de 12 quanto é, e não tem um centavo. A gente não fica nessa mesquinhez. Nós somos aqui instruídos e orientados a abrir a mão para o Senhor, abrir a mão para a obra. E por experiência de A mais B, a gente tem aqui agora eu estou vendo o irmão aqui, que tem, eu conheço irmãos aqui, estou olhando para um aqui agora, que é próspero na presença do Senhor, porque procede assim, não tem mesquinha, abre a mão para a obra do Senhor, e essa mão, ela não volta vazia. Essa mão não volta vazia, irmãos. Você lembra, quem aqui já morou na roça? Sítio, fazenda. Quem é que lembra aqui que quando você fazia farinha, mandava uma cuia de beiju para a vizinha? Essa vizinha devolvia a cuia vazia? Essa cuia voltava com alguma coisa. Ainda que aquela coisa que voltasse, você também tivesse. Ela voltava com amendoim, ela voltava com a laranja, essa cuia tinha que voltar com alguma coisa. No reino de Deus é assim. Você abre a mão para o Senhor, a sua mão não volta vazia. E ainda tem mais uma coisa, a gente está fazendo poupança para o céu. A Bíblia fala de um negócio chamado galardão. É uma coroa, é escapou a palavra agora, mas é uma distinção que você vai receber como aquele que cooperou com o reino de Deus. Como se fosse uma estrela, um brilhante, uma marca que você vai receber da parte de Deus como uma gratificação, um coroamento, um destaque por ter cooperado, por ter semeado no reino de Deus. Está na palavra. Então, quando esse chega com esse argumento de que Velho Testamento, Novo Testamento, muitas vezes, irmão, esse aí que fala, ele fala fundamentado, ele fala ressentido com aqueles que estão usando os dízimos e as ofertas dos irmãos, não para manutenção e prosperidade da obra, para outros fins que a gente não vai citar aqui, que a lição não fala disso. E aí pega esse argumento para poder, quer rebater o bom costume de alguns com o mau costume dos outros. Mas o que nós temos a dizer é isso, é aquele que dá com alegria,
está fazendo para Deus, e Deus é galardoador. Louvado seja Deus. Colhia o feijão, o milho e deixava uma porção na roça, no chão, porque ele dizia assim: a terra dá e a terra come. Então isso era uma forma dele dizimar. Amém? Glória a Deus, isso é lindo, 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 lindo. Eu passei por isso, irmãs, tem umas 2 semanas. Eu plantei uns aipim e aí eu fui arrancar. Quando eu cheguei na hora que eu fui arrancar o aipim, algumas raízes quebraram, ficaram embaixo da terra. Eu disse: essa aí é da terra. A esposa disse: cava, tira, pega, a raiz grossa está aí, e tira e cava. Eu digo: não, essa é da terra. A terra me deu, essa parte vai ficar aí. E deixei. Ah, mas você está desperdiçando. Essa aí é da terra. Essa aí fica aí. 3.2. Vamos lá. Rejeite a tentação. Há uma célebre frase do reformador Martinho Lutero. Olha, irmão, preste atenção agora. Você não pode impedir que os pássaros voem sobre sua cabeça, mas pode impedir que façam ninho nela. Martinho Lutero disse que você não pode impedir que os passarinhos voem por cima, voem por aí. Mas você tem a condição de não permitir que ele faça ninho na sua cabeça. Embora não seja um versículo da Bíblia, a frase revela uma verdade que encontramos na palavra de Deus. Podemos percebê-la na fuga de José diante da mulher de Potifar, na atitude de Jó ao fugir do mal. Assim não podemos impedir que a tentação apareça, mas com a força do Espírito Santo podemos evitar que ela nos domine. Por isso precisamos seguir o que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo: fuja de tudo que estimule as paixões da juventude. Portanto, ao longo da nossa jornada, a melhor estratégia é fugir da tentação. A palavra do Senhor já nos diz: fugir da aparência do mal. O que é que a gente aprende com isso? A Bíblia está dizendo para fugir do mal em si? Não, a gente vai esperar o demônio aparecer fisicamente na presença da gente. Enquanto ele não aparecer aqui, eu não ver ele fisicamente, eu não vou fugir. Eu não vou correr sem saber de quê. Vocês já viram gente correndo na rua sem saber de quê? Alguém corre, alguém deu uma dembandada, sai correndo sem saber de quê. Eu não corro sem saber de quê. Mas nesse aspecto aqui, a Bíblia diz para fugir da aparência do mal. Quando você vê a coisa se desenhar, antes de você ver a cara dela, você dá no pé, você sai de perto dela. Gente, a gente está envolvido num mundo espiritual, é numa dinâmica muito ampla, infinitamente maior do que a gente pode ver ou perceber. O poder de Deus é imensurável, a gente não pode descrever, eu não tenho palavras para descrever o poder de Deus. Mas a gente viu aqui em lições que o diabo também tem poder. A gente estudou na lição de hoje que o diabo transportou Jesus Cristo. Pegou o Senhor Jesus, levou para lá, pegou o Senhor Jesus, levou para cá. Olha, aqui eu tenho isso, aqui eu tenho isso e aqui eu tenho isso. Poder de transportar. Eu tenho estudos que me mostram que demônios têm a capacidade de entrar em pessoas, acompanhar pessoas, colocar doença em pessoas, induzir pessoas, fiscalizar pessoas. E tem o poder também de se materializar, tanto como homem, como também como bichos. Existe um poder, nós estamos envolvidos no mundo espiritual, onde há poder de um lado e há poder do outro lado. E a nossa percepção, o nosso entendimento, ele é muito pequeno. Foge muitas vezes da nossa capacidade de entendimento. Por isso, nós temos que vigiar bastante e nos abster. A lição de hoje nos chama a atenção para não brincar com a tentação. Não brincar, não queira ver o bicho de perto. Quando você vê, muitas vezes já no ponto do bicho te atacar e você não vai mais conseguir fugir. Nós vimos aqui o exemplo de José. José é um servo preparado, separado, vai trabalhar na casa de Potifar. A Bíblia diz que José era um rapaz bonito, um rapaz formoso. A mulher estava lá sem ter o que fazer, somente ela e José dentro de casa. Ela disse: tu não está fazendo nada, eu também não estou.
que tal a gente fazer? José disse: comigo não. Não, eu não quero não. Não, vem cá, rapaz, vem cá, você é meu empregado, você vai fazer o que eu quiser. José disse: não, comigo não. E aí José fez o quê? José correu. José não esperou para ver. Então, não experimente a tentação. Precisamos estar percebidos, nos aproximar de pessoas que nos fortalecem no caminho do Senhor e nos afastar de pessoas que nos tiram da presença, pessoas que 20, 30 anos de crente na igreja continuam brincando com o pecado, continuam na prática do pecado, continuam dando lugar ao pecado e continuam achando bonito o pecado. Pode falar, irmãos. A minha irmã de lá, depois a de cá. A de lá, de cá. Qualquer um. Nesse estudo nós falamos muitas coisas que o inimigo nos traz, que vai de encontro. Mas existe muitas coisinhas em nossas vidas que não é do diabo. É da nossa carne, da nossa tentação mesmo, da nossa maneira de falar, de tratar. Existem momentos em nossas casas, em nossas vidas, que a gente acorda a hora e de repente começa uma confusão, uma picuinha, uma coisa assim, esquisito, que a gente cria na palavra e fala: Deus, não é possível. A gente tem que ir lá, orar e dizer: você não vai vencer, você não vai permanecer aqui buscando e fazendo confusão. Então, como o estudo falou de grandes tentações, mas tem as pequenas coisas que é uma tentação, não é do inimigo, é do nosso jeito de viver. Mesmo lendo a palavra, mesmo muitos anos de ser crente, como o senhor explicou, mas tem essa parte que hoje é fundamental, porque ela inicia daí. Daí é que vêm os grandes pecados, as grandes tentações, através de picuinhas, de jeito de falar, de dizer, que o inimigo prevalece naquele lugar e tudo se modifica e tudo fica horrível, como tem muitas mortes. Às vezes brigam por um tênis, por um celular, por uma camisa emprestada do outro, do irmão que não quer dar. E são essas coisas pequenas que também a gente tem que ver dentro do estudo. Também, com certeza. A outra irmã ali, por favor. Paz do Senhor, meus irmãos. Diante desse aprendizado, vencendo as tentações, um texto que eu me apego muito está em 2 Coríntios 10, 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas do mal. Então, de Gênesis em Apocalipse, o Senhor nos dá a ferramenta necessária para a gente vencer toda e qualquer artimanha do adversário. Como Efésios 6,10 fala das armaduras, e um escudo da fé, o qual poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Aleluia. E uma igreja que ora, uma igreja que jejuma, uma igreja que tem fé na palavra, é como o Senhor disse lá para Jeremias: Jeremias, pelejarão contra ti, mas não poderão te resistir por muito tempo, porque eu sou contigo para te livrar. Aleluia. Então, se nós nos revestirmos da palavra, desse poder, dessa graça, dessa unção, o nosso adversário, ele não vai poder nos resistir por muito tempo. Mas o Senhor deixa muito bem claro que ele vai pelejar, mas a peleja dele é fraca diante do poder do nosso Deus, que se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Que possamos nos humilhar diante do Senhor, para que essa graça, esse poder, esse revestimento seja derramado sobre nossas vidas, pelo poder que há no nome de Jesus. Aleluia. Para quebrar todas as cadeias, porque foi nos dado um nome que está acima de todos os nomes. Nós não temos que temer o adversário, também não podemos estar afrontando ele, mas nós temos
que nos humilhar diante de Deus, debaixo dessa cobertura. Nós também não podemos impedir de sermos tentados, mas também nós podemos impedir que a tentação continue e nos aposse de nós. Agradeço. Amém. Glória a Deus. Em cima disso que as irmãs comentaram, irmãos, a Bíblia diz que a gente não é tentado de forma que não possa suportar. Deus permite, como permitiu com Jó. Deus permite que o diabo tente. Deus permite que o diabo invista contra nós. Mas nenhuma tentação vem que a gente não possa suportar. Não vem uma tentação descomunal. Você não pode dizer que a tentação foi maior do que você, que a tentação foi maior enfim, que não tinha como você escapar, não tinha como suportar, porque a minha Bíblia diz que lá no texto de Tiago, que nenhuma tentação vem que a gente não possa suportar. E mais uma coisa eu tenho para nós nesta manhã. Tem alguns embrulhos que nós entramos e que é nós mesmos que vamos ter que sair. Depois que a gente se embaraça com aquela situação, não adianta chorar e nem lamentar. Já aconteceu comigo uma situação e que eu orei, chorei, jejuei. E por último, o Senhor Jeová falou, pelo Espírito Santo, falou ao meu coração: você entrou nessa embrulhada, você saia. Você entrou, você sai. A gente é responsável pelas nossas escolhas e pelos nossos atos. Nós vimos que José correu da mulher de Potifar, e a Bíblia vai nos dizer que Jó se desviava do mal. Jó 1:1. Jó fazia o quê? Eu não ouvi. Jó fazia o quê? Se desviava do mal. Então, exemplo nós temos. Precisamos ter cuidado com o espírito, como a irmã falou ali. Uma igreja que ora, um povo que ora, o diabo vai investir. Mas nós temos a guarda e a proteção do Espírito Santo. Contei aqui, já estou terminando, irmãos, já estou terminando minha fala. Eu contei aqui um exemplo, preciso contar de novo para a edificação de quem não ouviu. Uma família nos Estados Unidos, uma família de missionários ganhando várias almas, muitas almas nos Estados Unidos para o reino de Deus, para a glória de Deus. Numa assembleia de satanistas e do Satanás, se decidiram que aquelas irmãs estavam dando prejuízo ao inferno, estavam incomodando o inferno e deviam mandar demônios, os líderes daquela seita, daquele segmento, daquela irmandade, para que fosse naquela casa, eles moravam numa fazenda, que fosse naquela fazenda atacar e matar aquela família. O que aconteceu? Se juntou a liderança, aqueles que tinham mais poder dentro da irmandade, e foram para atacar aquela família, aquela fazenda. Quando chegaram a certa distância, a família estava cercada por anjos, louvado seja Deus. E aleluia! Cercada, disse anjos gigantes, eu fico todo arrepiado. Anjos gigantes com as suas asas tocadas, uma nas outras assim. Não passava nada, não passa ninguém. Louvado seja Deus. Aqueles endemoniados, aqueles servos de Satanás começaram a investir contra aqueles anjos, e era a mesma coisa de jogar petequinha de papel. Não acontecia nada. E ali o relato daquele irmão diz que os anjos começaram a dar risada, os anjos começaram a sorrir, e aqueles demônios caíam de joelho. Não conseguia passar. Não conseguia atacar. Aqueles servos, aquela família de missionários que estava a serviço do Senhor, tinham o cuidado de Deus, a proteção de Deus. Isso que a irmã falou aí. Tentaram matar Jeremias durante várias investidas. Jogaram Jeremias numa cisterna, a cisterna não tinha água, tinha lama. Jeremias afundou na lama até uma certa altura. Salvo engano, até a cintura dentro da lama. Mas Deus entra com provisão, chama alguém e manda socorro para Jeremias. Diz, olha, o fulano de tal jogou Jeremias na cisterna. Ele vai morrer, não tem comida lá, não tem nada, não tem como ele resistir. Aí chega o socorro vem da parte de Deus. Manda tirar Jeremias de lá. Pelejaram contra Jeremias, mas não conseguiram vencê-lo. E a última parte da nossa lição diz que arrependa-se. No meio da nossa caminhada, é possível que o crente ceda à tentação
e por isso rompa a comunhão com Deus. Contudo, é possível restabelecer o relacionamento com Ele por meio da confissão de pecados, arrependimento e quebrantamento espiritual. Há um caminho de cura e restauração para quem age dessa maneira. Por essa razão, em caso de ceder à tentação, não tentemos nos justificar, culpar os outros ou ignorar os nossos atos de pecado. O caminho divino é a confissão, arrependimento, para desfrutar o perdão. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda depois de tudo isso que nós falamos, a gente pode... Irmão Ariomar? Irmão ali pediu a palavra. Ainda depois de tudo que nós falamos, a gente pode acontecer que sejamos suplantados, a gente pode tropeçar e cair. Não somos infalíveis. Mas aqui cabe o arrependimento verdadeiro diante do Senhor, não é? Confessar diante do Senhor. Eu quero reforçar a minha fala. Não confesse diante de Deus se não tiver a firme decisão de não cair mais, de não ceder mais àquele pecado. Se não tem intenção verdadeira de deixar, não chegue diante de Deus com embuste, não chegue diante de Deus com a confissão que não seja verdadeira, porque não vai surtir efeito, não vai ter êxito. E para encerrar, eu quero reforçar. Precisamos nos chegar diante de Deus com verdade e sinceridade. O irmão pediu a palavra? Amém. Irmão, eu queria só contar uma experiência aqui para os irmãos que tem um pouco a ver com o que foi dito aqui no primeiro ponto. Quando o Senhor Jesus Cristo, Ele repreende o inimigo com a palavra. Eu me fiz me reportar há muitos anos atrás, em que trabalhávamos em Salvador, e certa época vinha uma autoridade visitar o Pelourinho, junto com o governador do estado. E foi determinado que se retirasse todas as pessoas que andassem ali em situações de ruas, ali do Pelourinho. E a polícia militar começou a fazer essa operação, retirando todas as pessoas que estavam em situações de ruas, conhecidas como os mendigos. E esses mendigos foram retirados. E os policiais de serviço naquela área receberam determinação em cada entrada do Pelourinho para não deixar nenhuma pessoa em situações de rua que entrasse naquela localidade até que o governador e aquela autoridade passasse por ali, que eles iriam visitar. Em dado momento chegou uma pessoa em situações de rua e um colega nosso, ele queria impedir que aquele cidadão entrasse no Pelourinho. E aquele cidadão conhecia as leis. Aquele indivíduo conhecia as leis, o policial também conhecia as leis. E ele falou: onde é que está o artigo 5º que nos dá o direito de ir e vir? Aí o policial também, tendo um conhecimento, sabia se ele impedisse, em que risco ele poderia estar correndo, em que crime ele poderia estar ocorrendo, ele permitiu que aquele cidadão entrasse no Pelourinho. O que eu quero dizer aos irmãos é que nós estamos aqui em uma escola bíblica, aprendendo aqui a palavra do Senhor, e que nós devemos realmente a todo o tempo estar estudando a palavra do Senhor e entendendo, para que nesses momentos de conflito com o inimigo a gente possa estar sempre citando a palavra do Senhor, porque nós estamos aprendendo e através desse conhecimento da palavra do Senhor nós vamos estar assim repreendendo os nossos inimigos dentro da palavra do Senhor. Amém. Eu quero encerrar minha parte com uma oração. Quero dizer que alguns irmãos acham que tratar desses assuntos na escola dominical é chover no molhado. É a gente falar de coisas que todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe, mas volta e meia tem alguém precisando saber, precisando lembrar, porque tem alguém em dificuldade, tem alguém tropeçando, tem alguém caindo, tem alguém saindo do caminho do Senhor. Então nós precisamos sim estar apercebidos a cada manhã e sendo exortados a cada manhã, porque a gente aprende uns com os outros. Eu costumo ministrar, eu costumo fazer uma explanação para aqueles que sabem menos, para aqueles que sabem, para aqueles que precisam aprender. Aqueles que sabem mais do que eu, louvado seja Deus, glória a Deus pela vida deles, mas a gente está aqui para aprendermos juntos. Eu quero fazer uma breve oração, pedindo ao Espírito Santo que nos revista nessa manhã e que nós estejamos sempre prontos e capacitados para enfrentar os dardos inflamados do diabo, como falou ali a nossa irmã. Estejamos sempre atentos e dispostos a perseverar e manter as nossas vestes limpas até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espírito de Deus e nosso Pai,
nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez te agradecemos pela oportunidade, pedimos que o Senhor nos revista, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos ajude, Senhor, a resistir, a dar testemunho. Senhor, nos guarda da tentação, como está na Tua palavra, nos livra do mal e nos conduz à vida eterna em Cristo Jesus. Assim nós já te agradecemos, ó Pai, porque confiamos no Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Amém.